O Super Mundial de Clubes é um torneio que revolucionou o futebol. Uma competição que no passado parecia impossível de virar realidade, com várias tentativas, fracassos, polêmicas e muito mais. Então nesse vídeo vamos ver a história completa do Mundial de Clubes. Não só a história da FIFA, mas de todas as vezes que tentaram fazer um Mundial. Copa Rio, Intercontinental, Copa Toyota, torneios cancelados, até chegarmos no Super Mundial que temos hoje. E para ver essa história a gente tem que voltar lá no passado, quando no ano de 1930 a FIFA inaugurou a Copa do Mundo de Seleções, reunindo os melhores países para se enfrentar. Então algumas pessoas já começaram a pensar: e se tivesse uma Copa do Mundo, mas com clubes no lugar de seleções? Essa ideia parecia impossível, até porque era tão difícil viajar que até as seleções foram para a Copa de navio. E para piorar, só alguns anos depois estourou a Segunda Guerra Mundial. A ideia de um Mundial com clubes parecia cada vez mais longe, até que no ano de 1950 a Copa do Mundo voltou a acontecer, dessa vez aqui no Brasil. Mas pra gente foi um vexame histórico, perdendo a final em pleno Maracanã, o que deixou toda a torcida muito frustrada. Então, para não deixar os brasileiros perderem o amor pelo esporte, a CBF na época fez uma decisão ousada: tirar aquela ideia do papel, criando o chamado Torneio Internacional de Clubes Campeões, mais conhecido como Copa Rio. O torneio era chamado de Copa Rio porque era patrocinado pela Prefeitura do Rio, mas a FIFA não se meteu. Quem organizou mesmo foi a CBD, a nossa CBF de hoje. A ideia era ousada: trazer 16 clubes da Europa e da América do Sul para competir pela taça. Mas imagina, não era fácil trazer os clubes de lá pra cá, tá ligado? Então decidiram diminuir para só 8. A ideia era chamar clubes do Brasil, claro, mas também do Uruguai, Espanha, Inglaterra, Suécia, Portugal e etc. No papel era top. Só que aí começou os problemas. O Tottenham, que devia ser representante da Inglaterra, não quis vir pra América do Sul, então foi substituído pelo Áustria Viena, que não era nenhum campeão do seu país naquele ano. Aí já deu um baque. Mas não foi só eles. O campeão da Suécia, o Malmo, foi substituído pelo Estrela Vermelha da Iugoslávia, o da Espanha foi trocado pelo Nice da França, e o representante da Itália, que devia ser o Milan, foi substituído pela Juventus. Aí começa a primeira polêmica. Muitos clubes gigantes literalmente não foram, e os que foram ainda não eram os melhores de seus países. Mesmo assim, o representante do Brasil, o Palmeiras, foi com tudo, derrotando a Juventus na final. Então com isso, os jornais da época declararam: Palmeiras campeão mundial de clubes. Pra quem tava lá na época, era um torneio gigante, mas muitos times fortes não foram. Aí era pra acontecer a próxima Copa Rio em 1953, 2 anos depois. Mas ao invés disso, fizeram literalmente no ano seguinte. Adiantaram porque o Fluminense queria fazer junto com o seu aniversário de 50 anos. Aí já começa a bagunça. E eles de fato queriam trazer os campeões dos melhores países, tipo o Real Madrid e o Newcastle da Inglaterra. Mas de novo, vários europeus não quiseram vir. Então os que vieram foram o Sporting de Portugal, que já tinha jogado em 51, o Grasshopper da Suíça, Áustria Viena de novo e o alemão Saarbrücken. Pois é, se em 51 já não tinha tantos europeus fortes, esse aí foi menos ainda. Mas o Fluminense deu a vida, derrotando o Áustria Viena na semifinal e na grande decisão derrotou o Corinthians, ganhando a Copa Rio de 52. Então teve jornal que também dizia que o Fluminense era campeão mundial, só que de novo os principais times do mundo não foram, nem os da Itália. Mesmo assim, Palmeiras e Fluminense se consideravam campeões mundiais. Aí era esperado que a Copa Rio continuasse por anos. Só que depois de 52, o torneio passou por dificuldades financeiras, além do desinteresse de vários times da Europa. Então o torneio acabou cancelado. A ideia de Mundial de Clubes parecia ir por água abaixo. O problema é que não tinha nem como saber qual que era o melhor time de cada continente. Não tinha um critério, tá ligado? Nos anos seguintes teve até outros torneios, como Copa Rivadavia, que o Vasco ganhou em 53, o torneio amistoso em Caracas, na Venezuela, o torneio de Paris e lá vai. Mas nada como um torneio grande de verdade. Até que no ano de 1955 surgiu uma competição que mudaria isso para sempre: a Copa Europeia, atual Liga dos Campeões, um torneio para definir de fato o melhor time do continente. Aí, inspirado nisso, em 1960 foi finalmente criado um torneio para definir o melhor da América do Sul, a Copa Libertadores. Agora a gente sabia exatamente qual que era o melhor de cada continente de fato. Então logo em 1960, o UEFA e Conmebol se juntaram para finalmente fazer um torneio para definir o melhor time do mundo, a Copa Intercontinental. Pela primeira vez na história, os clubes iam jogar como representantes não de seus países, mas sim de seus continentes. Nesse vídeo a gente vai ver muito mais da história do Mundial,
desde a criação desse Intercontinental, a extinção dele, o Mundial de 2000 e lá vai, até chegar no Super Mundial. Mas antes, quero dizer que esse vídeo está sendo patrocinado pela MB. O que é MB? Simplesmente a maior plataforma de investimentos digitais da América Latina. A MB te permite fazer investimentos em criptomoedas. As criptos são como o dinheiro digital que não está vinculado a nenhum banco ou governo. O principal deles é o Bitcoin. Assim, quando os governos imprimem dinheiro, ele vai perdendo seu valor. R$1 hoje vale menos do que valia em 2015, por exemplo. Já o Bitcoin é limitado, ninguém consegue fazer mais dele. Por isso que a MB é tão interessante. Tu pode abrir sua conta em 5 minutos e de graça. Lembrando que eles estão em conformidade com todos os órgãos reguladores. Assim, isso não é uma recomendação de investimento, você tem que saber aonde investir. Aí se tu fizer um investimento de R$50 em algum ativo na MB, tipo comprar um pouco de Bitcoin, tu ganha R$25 extras em até 7 dias para usar como quiser. Essa campanha é para quem ainda não tem conta e é por tempo limitado. Então se tu quiser conhecer esse mundo das criptomoedas, eu te convido a abrir sua conta na MB. Só escanear esse QR Code aqui ou clicar no primeiro link da descrição. Então beleza, voltando pro Intercontinental, o primeiro confronto desse novo torneio ficou sendo o Real Madrid de Di Stéfano contra o Peñarol do Uruguai. Era um jogo de ida e volta, então o Real Madrid foi lá pro Uruguai, onde terminou em empate, e na volta no Bernabéu foi um massacre, 5-1 para os espanhóis. Mas se parecia que os europeus iam destruir nesse novo torneio, no ano seguinte o Peñarol disputou de novo e derrotou o Benfica. Depois, no ano seguinte, o Santos de Pelé humilhou. Em 62, o Santos foi enfrentar o Benfica de Eusébio, onde ganharam na Vila Belmiro por 3-2. Até que no Estádio da Luz em Portugal, o Santos fez história. Com 3 gols de Pelé, o Peixe meteu 5-2, se tornando o primeiro clube brasileiro a ganhar o Intercontinental. Aí no ano seguinte foram campeões de novo da Liberta, onde encararam o Milan. Aí dessa vez foi mais complicado, perdendo o primeiro jogo por 4-2, mas depois buscaram 4-2 aqui no Brasil e venceram o jogo de desempate por 1-0. Os sul-americanos estavam dominando, mas na sequência ficou mais equilibrado. Os europeus voltaram a vencer com 2 títulos da Inter de Milão, depois foi 3 títulos seguidos dos sul-americanos de novo e um do Milan. Mas no torneio começou a aparecer um problema gigante, a violência. Em 69, no jogo entre Estudiantes e Milan, o atacante Néstor do Milan chegou a quebrar o nariz. Mas o maior problema do Intercontinental começou a aparecer de verdade nos anos 70. A ideia era ser o melhor da América do Sul contra o melhor da Europa. Mas lá no ano de 1971, o Nacional do Uruguai enfrentou sabe quem? O Panathinaikos. Pois é, o Panathinaikos da Grécia nunca foi campeão europeu. O real campeão naquele ano era o Ajax, que literalmente se recusou a ir disputar, indo vice no lugar. Mas pro desespero da Conmebol, não seria a única vez. Em 1973, o Ajax não quis ir de novo, indo a Juventus no lugar. Em 74, o Bayern se recusou a ir, indo no lugar o Atlético de Madrid. E no ano de 1975, nem chegou a acontecer o torneio. Até que finalmente, em 1976, o Bayern resolveu participar e derrotou o Cruzeiro por 2-0, garantindo a taça. Mas não durou muito. Em 1977, o Borussia Mönchengladbach foi no lugar do Liverpool. Em 78, o torneio não aconteceu mais uma vez. E em 79, o Malmö foi no lugar do Nottingham Forest. Se nada fosse feito, o Intercontinental ia literalmente sumir do mapa. O fato de ser jogos de ida e volta fazia os europeus pensarem 2 vezes antes de aceitar, já que tinham que vir aqui para América do Sul num ambiente às vezes hostil. Ainda que não tinha aquela premiação toda para incentivar, tá ligado? Preferiam focar em suas próprias ligas. O torneio estava com seus dias contados. Até que no ano de 1980 apareceu a solução. Em 1980, o torneio passou por uma reforma gigantesca. Ao invés de ida e volta, agora ia ser de partida única no campo neutro, em Tóquio, no Japão. Por que Japão? Porque agora iam ser patrocinados pela Toyota, aumentando a premiação, fazendo algo mais moderno e com transmissão no mundo todo. Agora finalmente os europeus começaram a se interessar. Tanto que em 1980, o Nottingham Forest, que tinha negado ir em 79, foi disputar o torneio, mas perdeu para o Nacional. Mas se isso foi humilhante para os ingleses, no ano de 1981 foi ainda mais. O jogo era Flamengo contra Liverpool. Pela primeira vez o Liverpool estava indo para o Intercontinental, mas o Flamengo não deu chance. Olha a chance, olha o gol, tocou o Nunes! Gol! Bateu, soltou o goleiro, fechou também, limpo, Adílio! Gol! Posição legal, olha o terceiro gol do Flamengo, Adílio pelo meio, bateu! Gol! 3-0, uma vitória histórica. Até aqui na Copa Toyota tinha sido 2 vitórias seguidas de sul-americanos, mas esse domínio continuou. Peñarol em 82, Grêmio em 83, com 2 gols de Renato Gaúcho, e Independiente em 84, 5 anos seguidos.
Até que em 85 a Juventus finalmente ganhou, aí continuou mais equilibrado. River Plate 86, depois Porto, Nacional do Uruguai, Milan 2 seguidas, Estrela Vermelha, São Paulo 2 vezes seguidas, Vélez Sarsfield, Ajax, Juventus, Borussia Dortmund, Real Madrid e Manchester United. Mas esse torneio também tinha um problema muito grande. Ele não tinha os outros continentes. Era só Europa e América do Sul. Por isso que a FIFA também não se metia, deixava a UEFA e Conmebol organizar, tá ligado? Mas os outros continentes também já tinham cada um torneio de elite de respeito. Então foi aí que a FIFA decidiu aparecer. Depois de décadas de só Europa e América do Sul, ela decidiu criar o seu próprio torneio, chamando um representante de cada continente. Desde o campeão da Liga dos Campeões e Libertadores até o campeão da Ásia e Oceania, criando assim o Campeonato Mundial de Clubes. Para esse novo torneio que ia acontecer em 2000, chamaram o campeão da Libertadores de 98, o Vasco, e o campeão da Champions de 99, Manchester United. Mas além deles, também chamou os campeões da África, Raja Casablanca, Al Nassr, campeão da Ásia, Necaxa, campeão da CONCACAF, South Melbourne, campeão da Oceania, e até o Real Madrid, campeão do Intercontinental de 98. Literalmente o melhor de cada continente. E por coincidência, o palco seria o mesmo daquela Copa Rio lá atrás, o nosso Brasil. Aí claro, mesmo que o Vasco também fosse brasileiro, precisavam chamar um time da casa. Aí para isso foi escolhido o campeão brasileiro de 98, o Corinthians. Então beleza, os dois times foram divididos em 2 grupos com 4 clubes cada, onde no fim, o primeiro de cada grupo ia para a final, enquanto que os segundos colocados disputariam o 3º lugar. E mesmo com os gigantes europeus, os brasileiros destruíram. O Vasco de Romário venceu seus 3 jogos para garantir vaga na final, incluindo uma vitória de 3-1 sobre o United. Agora no outro grupo, tanto o Corinthians quanto o Real Madrid venceram os outros. Aí quando foram se enfrentar no Morumbi, a partida terminou no empate de 2-2. Ficaram empatados em pontos, mas o Corinthians ficou com um gol na frente no saldo, então terminou em primeiro, fazendo com que a final do primeiro Mundial da FIFA fosse totalmente brasileira, Corinthians contra Vasco no Maracanã. Aí foi um jogo super disputado, onde ninguém conseguia marcar no tempo normal, levando a partida para disputa de pênaltis. Então no começo todo mundo começou acertando. Rincon pro Corinthians, Romário pro Vasco e continuou. Até que na 3ª cobrança do Vasco... Atenção, partiu! Dida pegou o penal! Dida pegou! O Corinthians estava na frente. Até que na 5ª cobrança do Timão para selar o título, o goleiro do Vasco pegou. Agora estava nos pés de Edmundo marcar para continuar as cobranças. Lá vai Edmundo, partiu! Pra fora! Por 4-3 nos pênaltis, o Corinthians foi coroado o primeiro campeão mundial FIFA. Foi como time da casa e conquistou o troféu. Mas naquele ano aconteceu um negócio muito estranho, porque o Corinthians não é o único que pode se dizer campeão mundial de 2000. Mesmo com o torneio da FIFA, a Copa Intercontinental não parou. No ano de 2000 aconteceu normalmente, com o Boca Juniors derrotando o Real Madrid. Pois é, 2 torneios acontecendo ao mesmo tempo. E a FIFA não tava nem aí, marcaram para fazer mais uma edição do Mundial FIFA em 2001. A ideia era fazer todo ano, dessa vez sediado na Espanha. Só que no mesmo ano que era para acontecer o torneio, a empresa que cuidava de todo o marketing literalmente faliu. Enquanto que os clubes também não gostavam nada da data do Mundial, que era entre julho e agosto. Aí o que aconteceu? O torneio foi cancelado. A ideia era voltar em 2003, mas também não aconteceu naquele ano. Parecia que o Mundial da FIFA ia ficar só na memória, enquanto que o Intercontinental continuava firme e forte. Depois do Boca Juniors em 2000, foi o Bayern em 2001, Real Madrid em 2002, Boca de novo em 2003 e Porto em 2004. Se a FIFA não fizesse nada, o seu Mundial ia ficar no passado, até que os caras resolveram agir. Se reuniram com o UEFA e Conmebol para um acordo, fazer o torneio no Japão com aquele mesmo patrocínio da Toyota e no mesmo mês que já acontecia o Intercontinental, em dezembro, também mudando o formato com menos jogos, literalmente uma junção do Mundial da FIFA com o Intercontinental, criando assim o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA Copa Toyota Japão 2005. Depois de 44 anos, a Copa Intercontinental era encerrada. Agora o torneio era comandado pela FIFA, mas com um formato bem diferente daquele de 2000.
Ao invés de 2 grupos onde todo mundo se enfrenta, os campeões da Champions e da Libertadores iam direto para a semifinal, enquanto que os representantes dos outros continentes iam jogar uma partida para ver quem ia para as semis. Assim, ao invés de ter que jogar 4 partidas para ser campeão, os da América do Sul ou Europa só teriam que jogar 2. Então nessa edição, o Liverpool derrotou o Deportivo Saprissa e o São Paulo o Al Ittihad para se classificar para a final. Mais uma vez seria europeu contra sul-americano, onde o São Paulo surpreendeu. Velho da competição, 38 anos, toque de bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, gol! Com gol de Mineiro, o São Paulo de Rogério Ceni derrotou o Liverpool por 1-0, conquistando o Mundial de Clubes. Até que em 2006 o Internacional enfrentou o Barcelona de Ronaldinho, e quem brilhou foi o Adriano Gabiru, que fez o gol da vitória para o Inter conquistar a taça. Cara, até aqui no Mundial da FIFA tinha sido Corinthians, São Paulo e Internacional. Os europeus estavam só sendo esculachados. Até que em 2007 o Milan derrotou o Boca Juniors, se tornando o primeiro europeu a ganhar o título. Aí na sequência continuou Manchester United em 2008 contra a LDU e Barcelona em 2009 contra o Estudiantes. Mesmo com os outros continentes, a final sempre acabava sendo a mesma do Intercontinental, América do Sul contra a Europa. Até que no ano de 2010 aconteceu algo que ninguém esperava. Na semifinal, o representante da América do Sul perdeu para o da África, fazendo a final ser pela primeira vez na história o europeu contra africano, Inter de Milão contra Mazembe do Congo. Para os brasileiros a coisa estava ficando feia, ainda mais que no ano seguinte o Santos encarou o Barcelona, onde todo mundo viu a diferença de qualidade entre os dois continentes, 4-0. Os brasileiros que dominavam o Mundial começaram a ser humilhados, até que chegou o ano de 2012. Não, essa imagem não é no Pacaembu em São Paulo, mas no estádio de Yokohama, no Japão. O Corinthians conquistou a Libertadores pela primeira vez na história. Então cerca de 40 mil corintianos foram para o Japão, transformando os jogos do Mundial em partidas de praticamente torcida única. Aí o Corinthians derrotou o Al Ahly na semifinal e na grande decisão contra o Chelsea, o guerreiro fez história. Chance agora, Danilo limpou, pé direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, gol! Com um gol de guerreiro, o Corinthians ganhou por 1-0, fazendo os brasileiros voltarem a conquistar o Mundial. A América do Sul estava de volta. Então no ano seguinte, todo mundo tinha esperança de ver o Atlético Mineiro repetir o feito, ainda mais com Ronaldinho no time. Só que a história foi diferente. Dessa vez o Mundial não era no Japão, mas sim no Marrocos, onde o time da casa, Raja Casablanca, foi voando, fazendo o Atlético ser derrotado. Mais uma vez a final do Mundial seria entre um europeu e um africano. Outro vexame. A partir desse momento, os brasileiros pararam de ganhar até a Libertadores. Em 2014, o Real ganhou o título para cima do São Lourenço, em 2015 o Barcelona ganhou do River e em 2016 o Real ganhou do Kashima Antlers, que derrotou o Atlético Nacional nas semis. Até que em 2017 o Brasil voltou a ter um representante mundial com o Grêmio, onde encarou o Real Madrid na decisão e o Grêmio até conseguiu segurar o ataque. Até aqui, os marcados, tem falta para o Real, Cristiano Ronaldo. A barreira abriu e o Cristiano Ronaldo marcou de falta, dando para os brasileiros mais um vice. Tava complicado para os sul-americanos, ainda mais que no ano seguinte o River Plate caiu na semifinal. Até que no ano de 2019 a história foi diferente. Com Jorge Jesus, o Flamengo conquistou quase tudo para se classificar para o Mundial voando, encarando na sua frente o Liverpool. O Flamengo ia encarar o mesmo adversário do Intercontinental de 81, então foi com o sonho de fazer o Brasil voltar a conquistar a taça, surpreendendo o mundo todo com um futebol de muita qualidade, jogando o famoso de igual para igual. O Liverpool teve chances, mas o Flamengo também, até que o jogo foi para prorrogação. Mas aí veio o balde de água fria. Roberto Firmino fez o gol da vitória para os Reds, acabando com o sonho do Flamengo. Mas no mesmo ano que o Flamengo derrotou o Liverpool, estava acontecendo uma coisa gigante nos bastidores. A real é que esse Mundial tinha pouca competitividade, era sempre um europeu que ia lá e ganhava, tá ligado? Então no ano de 2019, a FIFA anunciou uma mudança gigantesca. Ao invés de 7 times, criar um super mundial de clubes com 24. Mais times, mais jogos, mais patrocínio e mais alcance global. Vai acontecer a cada 4 anos. Uma verdadeira Copa do Mundo, com a primeira edição marcada para acontecer em junho de 2021 na China. Ou seja, esse mundial menor estava com os dias contados. Só que logo um ano depois de anunciarem um novo mundial, aconteceu o que aconteceu. O mundo inteiro foi paralisado. Então, claro, o Super Mundial de 2021 foi cancelado. Então aquele torneio com menos times continuou,
Bayern de Munique conquistou em 2020, Chelsea em 2021 em cima do Palmeiras, Real Madrid em 2022 e Manchester City em 2023 para cima do Fluminense. Mas o que muitos não imaginavam era que o City seria o último campeão desse formato. O Super Mundial de Clubes parecia ter sido esquecido, até que no ano de 2023 a FIFA anunciou que estava de pé e agora com uma nova data, junho e julho de 2025 nos Estados Unidos. Mas não só isso, também aumentaram o número de 24 para 32 times. E para provar que a FIFA aposta tudo nessa competição, o prêmio para o vencedor saltou de 5 milhões de dólares no formato antigo para até 125 milhões, 25 vezes mais. Ou seja, a premiação para chegar nas oitavas do Super Mundial já é a mesma do que ganhar a Libertadores. E o campeão pode ter uma premiação maior do que o da Champions League. Um torneio para acontecer a cada 4 anos. E para ter todo ano, renasceu ela, a Copa Intercontinental, agora organizada pela FIFA. Depois de 74 anos da Copa Rio, o futebol tem uma Copa do Mundo de clubes com o tamanho de Copa do Mundo de seleções. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se gostou, eu tenho certeza que tu vai gostar desse aqui também. Então beleza, valeu e tchau!